inclusive participa da João Avelange, da Mercosul, e depois, agora em 2001, você acaba de relatar situações assim, vexaminosas, vamos dizer assim. Queria que você falasse sobre essa questão, por exemplo, do Vasco hoje, da virada do Vasco, que aconteceu ontem, lá na Calabouço. O Vasco agora vai ter o seu futebol como sociedade anônima. Vai ter uma estrutura, vai ter um aporte financeiro. Queria que você falasse, como profissional da bola, sobre como é que você está vendo essa situação dessa mudança no Vasco, principalmente. Eu vejo uma mudança no Vasco, apesar das pessoas não falarem, mas a gestão do Campelo, a qual eu participei, a gente se preocupa muito em estrutura, cara. É, o CT, 123 Porque, assim, anos sem CT. A gente não tinha nada. Quando eu cheguei no Vasco, o Zé Ricardo estava na saída do Zé Ricardo, cheguei com o Jorginho, eu falei, presidente, a gente não pode ficar aqui. A gente tem que ter um local nosso para trabalhar, que dê condição, para alimentar esses caras. E aí a gente vai, eu lembro que quando eu cheguei, deu uma parada para a Copa. Foi para a Copa do Mundo? Isso, foi. Deu uma parada para a Copa. E os jogadores iam ter um período de descanso. E eu fui para aquele primeiro CT lá de Vargem, né? Vargem Pequena. E a gente colocou em condição pelo menos um campo para que a gente pudesse treinar lá. Aí montamos a academia, que já estava tudo. E com o restaurante, né? Foi o Artuzão que montou todo o restaurante com tudo ali. Então tiramos tudo de São Januário, levamos para lá. Ali foi um grande passo nosso. Porque a gente com uma dificuldade grande de dinheiro também, e a gente buscando um local para se fazer um centro de treinamento. Se tentou tudo ali, se tentou comprar o local lá e melhorar, não teve, o Vasco estava com problema financeiro também. Era do pai do Evander? Era do Evandro e do Wagner Love. Enfim, aí foi cedido um espaço aqui na Barra, né, pelo esquerdo, lá conseguiu com o Crivella na época, que era o prefeito, e ali deu pontapé, cara, que você vê que a torcida constrói, quem constrói o CT precisava, o Vasco precisava disso aí. Era só um pontapé. Uma estrutura, e depois, é porque ninguém vê, ninguém fala, porque não interessa. E a outra é pra base, em Caxias, né? Hoje a cidade Vasco da Gama lá, eu tenho as imagens aqui, porque eu filmei tudo, eu tenho porque eu participei. De ir lá, de olhar, de falar, vamos, presidente, tem que estruturar a base, tem que dar condição, é aqui que o Vasco vai se reerguer, vai ser com trabalho de base, com processo, com metodologia e com estrutura. Não existe outra forma de você fazer dinheiro, formar jogador para o que hoje o futebol mundial está exigindo, se você não tiver processos e nem estrutura, né? Fica só com a marca com peso, mas não tem processo para se fazer. E ali a gente fez. Então você vê, 2018, a gente conseguiu colocar dentro da base lá, o Brasil era o gerente da base, e eu como coordenador geral do clube de futebol. Então a gente entrava na base, a gente conseguiu colocar uma metodologia em prática, um processo metodológico. Então a gente criou uma comissão técnica com um coordenador metodológico para ensinar o quê? Ter um processo de formação, cara. Não existe. Hoje, se você vem contratar um jogador, o talento, ele é bacana. Aí aqui a gente vai... todo mundo aqui tem capacidade de olhar e falar, pô, aquele garoto ali tem talento. Mas só que o talento ele precisa saber do jogo, qual a forma que ele vai jogar. Então, assim, é muito pouco tempo que cada um deles fica com a bola. Eles precisam entender a ocupação do espaço e qual é a ideia de jogo que o treinador quer. Né? Então, assim, aqui ficou-se muito tempo se preso a só talento, e não se ensinava o jogo, não tinha um processo metodológico para que o jogador pudesse ele estudar, ele receber e conhecer o futebol, quais são as ideias. Inteligência tática, né? Claro. Chama, né? E aí, que quando a gente chegou, a gente implantou um processo metodológico e a gente tinha como referência alguns pontos, alguns princípios da periodização tática, que é uma metodologia portuguesa. Então a gente pegou, começou a inserir, né, o que a gente achava que a gente tinha que seguir, que era do nosso futebol, a gente seguia, e da periodização, que é portuguesa, a gente botava em prática. Então você vai ver hoje, daqui para frente, porque o trabalho é a longo prazo, a gente ficou 2018, 2019, eu saí antes de terminar, quando terminou o Sub-20, porque eu já não estava mais, quando o Vanderlei chegou, eu já fiquei só na base direta, não fiquei mais no profissional. E você vai ver a quantidade de jogador que o Vasco vai fazer bem, conhecendo do jogo, conhecendo. Então, hoje você tem o Andrei ali que está mostrando que o Andrei pegou o processo metodológico, ele tinha 15 anos. Então, assim, os mais jovens, quando foi esse início, é tipo um processo educacional. Sim. Né? Então, você vai ensinando para ele.
E o talento, ele vai recebendo. Com o talento dele, ele vai desenvolver o jogo de uma melhor maneira, entendeu? E vão vir. O Sub-17 do Vasco acabou de disputar a final da Copa do Brasil com o Palmeiras, um timaço. Então os meninos vieram, e a integração do salão para o campo, que pouco se fala disso. Pouco se fala no Vasco, mas o trabalho que foi feito ali foi um trabalho de altíssimo nível. E sem condição. Agora, com a estruturação da base, com a cidade Vasco da Gama em Caxias, com a estrutura, você vai ver que o patamar, o Vasco vai crescer ainda mais em que ele vai desenvolver mais talentos para o futebol mundial, pode ter certeza. Né? Porque hoje vai vir estruturado com processos, porque foi criado isso aí. Então você, olhando com essa sua análise, você hoje é a favor dessa questão do Vasco se transformar em sociedade anônima de futebol? Sou a favor, porque o que o clube deve é muita grana. Então tem que ter alguém que venha com um aporte. Agora, o Vasco precisa subir, né? O Vasco precisa ir para voltar para a Série A, que é o lugar dele, né, para ele poder dar esse novo salto, entendeu? E eu acho que esse momento é o momento ideal para isso. É isso, você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo, e eu peço mais uma vez para você fazer o seguinte, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda